Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Super Intelecto. Eu sou Mr. Ronald e antes de tudo é muito importante que vocês deixem o seu like, o seu comentário e a sua inscrição. Hoje eu vou falar sobre um filme clássico muito interessante de 1968. Eu me refiro ao clássico Planeta dos Macacos. Charlton Heston, O Planeta dos Macacos. Bom, esse filme eu gosto muito porque ele marcou minha infância, né? É um filme que tem temas muito interessantes como viagem no tempo, viagem espacial, fala um pouco sobre questão de ego, de vaidade, sobre o bem, sobre o mal. A curvatura do tempo e espaço é ilimitada. Isso sufoca o ego de um homem. Sim, é um filme que dá um pouco de medo, assim, dependendo da idade com que você assiste. Hoje em dia acho que nem tanto, né? Porque se a criançada de hoje assistir vai ver que vai achar um pouquinho mal feito, até engraçado. Mas na minha época realmente dava um pouco de medo. Imagine-se viajando pelo espaço, numa nave espacial, de repente você cai num planeta, você está no futuro, 2000 anos à frente do seu tempo. Num planeta totalmente estranho, totalmente deserto. Aí você cai ali, você não sabe como vai fazer para sobreviver, como vai fazer para se alimentar. Onde estamos? Tem alguma noção, capitão? Estamos a uns 300 anos-luz da Terra. Eu ficaria em pânico, eu ficaria totalmente desesperado. Realmente não saberia o que fazer. Mas o que é interessante é que mostra que o personagem principal, o Taylor, ele mantém a calma e ainda por cima ele consegue fazer piada com a situação. Ele ri da situação, ele brinca com a situação. Imortalidade. Você queria viver para sempre, não? Bem, você teve sucesso nisto. Bom, aí eles estão caminhando ali pelo planeta, de repente começa a ver uma movimentação estranha. Começam a ver alguns humanos correndo sem roupa, ou vestidos em trapos. Quando de repente eles dão de cara com algo realmente esquisito. Eles percebem que os humanos estão correndo de macacos bípedes. Que tem aproximadamente a nossa altura, né? Andando a cavalos e armados com rifles. Nessa ele começa a meio que perceber que está numa situação realmente esquisita. Então, eles são capturados e tudo. O Taylor, que é o personagem interpretado pelo ator Charlton Heston, você vê numa sala no qual tem dois macacos que são cientistas veterinários, né, que são a Zira e o Cornelius. Você tem que trabalhar hoje à noite? Não. Cornelius. Que estão ali fazendo experiências. Este lugar está sujo, doutor. Porém, a Zira trata os humanos com uma certa dignidade, né, com um certo respeito. Uma certa compaixão, vou dizer assim. Bom dia, doutora Zira. Bom dia, Julius. Como está o nosso paciente hoje? Na mesma. Assim que você abre a porta, ele começa a sua cena. Porque os macacos, de maneira geral, eles tratavam os humanos com ódio, desprezo, sabe, com raiva mesmo. Doutora, esses animais são sujos, cheiram mal e possuem doenças contagiosas. O Taylor estava ferido no pescoço e não conseguia falar. Porém, ele estava se esforçando para mostrar que ele tinha fala e tinha raciocínio. Para a doutora Zira. Aí nessa, o chefe da doutora Zira, que é o Dr. Zeus, ele fica irritado e quer saber por que ela está tratando aquele humano com tanto respeito, com tanta dignidade, né? Ele está movendo os seus dedos. Só porque ele viu você movendo os seus. Sim, mas talvez ele entendesse. Aí ela fala, não, porque ele é diferente, ele é esperto, né, e tudo. Doutor Zeus, eu poderia jurar que ele está respondendo. Ele tem um verdadeiro dom para imitação. E aí, né, o Taylor começa a falar, ele fala que ele veio das estrelas, né, que ele tinha vindo de outro mundo e tudo. Aí os macacos ficam meio assim, porque eles são meio primitivos ainda, eles falam que voar é uma grande impossibilidade científica e tudo. Onde está sua tribo? Minha tribo? Eles vivem em outro planeta, em outro sistema solar. E
Nessa aí, o Taylor tenta fugir, ele acaba sendo julgado e condenado a passar por cirurgia cerebral e tudo. Eles iam meio que fazer experiência com ele. Então a doutora Zira e o Cornelius ajudam ele numa fuga. Eles vão para um local chamado Zona Proibida, né? E o Taylor, ele inclusive leva uma garota que não falava, né? Uma personagem, o nome dela é Nova, na verdade. Na verdade ninguém falava ali, né? Os humanos estavam no estágio assim que eles regrediram e ninguém falava. Mas nesse filme tem uma personagem que é bem marcante, que é a personagem Nova. Tem um papel bem marcante, foi um papel bem marcante na carreira dela, inclusive, né? Porém ela não fala nada. Aí acabou sendo aí a companhia do Taylor. Eles vão pra Zona Proibida, o Dr. Zaius vai atrás do Taylor, tudo, vai atrás deles. Lá eles descobrem requisitos de que houve uma civilização humana e tudo, né? Aí então começa a haver aí tem um momento muito legal nesse filme aí, onde há um debate entre o Dr. Zaius e o Taylor, no qual o Taylor pergunta por que os macacos odeiam tanto os humanos. Aí o Dr. Zaius, ele explica, né, dá vários motivos. Fala que o ser humano é um animal que mata a própria espécie, que provoca a própria destruição, aquela coisa. Você tem medo de mim e me odeia. Por quê? Porque você é um homem. E você está certo. O legal desse filme também, porque apesar de ser feito na década de 60, hoje em dia dá a impressão que é um filme mal feito, mas não é tão mal feito assim. Porque pra época foi bem feito. Se você levar em consideração que, se você assistir o filme, você vê que aquelas maquiagens, apesar de rudimentares e de simples, você vê que são maquiagens bem grudadas no rosto e que permitem que os atores tenham bastante expressão facial, conseguem se expressar através do olhar, né, e tudo. Como uma psicóloga de animais, eu não encontrei nenhum defeito fisiológico que explique por que os homens são mudos. Mas enfim, aí no final, quando o Taylor está caminhando pela praia de cavalo, ele e a Nova, ele se depara com uma cena realmente chocante. Ele vê a Estátua da Liberdade caída no chão e ele percebe que, na verdade, ele nunca esteve em outro planeta. Ele estava na própria Terra, 2000 anos no futuro, e que foi destruída por uma guerra nuclear. Malditos sejam todos vocês! E por que é interessante? Porque nesse tempo, esse filme foi feito no contexto da Guerra Fria, havia muito o temor que o mundo acabasse e fosse destruído por bombas atômicas. Temor esse que infelizmente está voltando, né, com essa questão da guerra da Ucrânia e tudo. Estão falando em Terceira Guerra Mundial, enfim. Ele percebe que o mundo foi destruído por uma guerra nuclear e que os macacos evoluíram e que os humanos regrediram, infelizmente, né? Então, por isso que esse filme é interessante. Ele mexe muito com questões psicológicas, científicas, desperta medo, provoca muita reflexão, né? Então, pessoal, é isso, né? Obrigado por assistir esse meu vídeo aqui. Aceito aí dicas e sugestões para os próximos vídeos, né? É isso. Um abraço e até mais.